Vamos agora falar de português e escrever português com quem mais entende da língua portuguesa, professor Gilson Catarino. Tudo bem, prof? Bem. Tô ótimo. Maravilha. E você? Sempre bem. Sempre bem? Prof, eu já vi a pauta, tá? Sim. E eu não sei o que é o correto, o que é o errado. Ou o... Como é que o professor fala? O adequado. O nada adequado. O adequado e o inadequado, porque não existe certo e errado. Isso. O que é adequado e o que é adequado e o que é inadequado. Não se pode dizer que uma pessoa erra, né? Porque é aquilo que eu sempre digo, o cidadão que usa menos é porque ele não sabe que o certo é menos. Pois é. Então ele não erra, ele usa uma maneira inadequada, só que é uma variação linguística. Não existe menos. Menos nunca vai existir. Você não acabou de usar? Eu acabei de usar. Então existe. Mas para eu colocar numa frase... Não, é inadequado ao português padrão. Porque o lance... O lance é o seguinte... O lance é o seguinte. Presta atenção. Existe o português padrão, que é o que está na regra, o que está no livro de gramática. Certo. E existe a variação linguística, de acordo com a faixa etária do cidadão, de acordo com a cidade em que ele mora, de acordo com o nível social dele, de acordo com o que ele estudou ou não estudou. Entendi. Então, nós não podemos dizer que esse cidadão que use, ela está meia doente, que ele erra. Não, ele usa o padrão linguístico dele, do grupo em que ele vive, das pessoas com quem ele convive, e assim sucessivamente. Então, não podemos dizer, você está errado. Tá. Ele não usou o português padrão. Ele usa o português de acordo com o nível sociocultural, intelectual, etc, etc. Então, vamos ver o que o professor Gilson Catarino Vamos ver, então, qual é a sua dúvida. A nos ensinar. Bote na tela, produção. A morte dele foi uma grande perda. Certo. E não perca a paciência comigo. Quando usar perda... Então, nós já falamos até sobre isso em outra oportunidade, mas eu preferi trazê-lo novamente em virtude do falecimento do cantor Cristiano Araújo e que muita gente usando perda, muita gente usando perca. Eu ouvi aí, inclusive vi escrito no Facebook algumas pessoas falando, foi uma grande perda, uma grande perca. Então, muito bem, qual é o certo? Posso chutar? Sim. Valendo nota ou não? Valendo. Valendo nota? A morte dele foi uma grande perda. Eu usaria perda. Sim. Tá certo? Sim. Mas eu usaria perda porque eu acho sonoramente mais bonito. Mas sim. Não sei se tá certo. Nós nunca colocamos o erro aqui. A nossa frase sempre está certa. Ah, é? Sim, porque se eu colocar o erro, vamos supor que a gente queira fazer uma brincadeira, vamos ver qual é o certo, qual é o errado, eu coloco o erro, o que acontece? Muitas pessoas podem passar de frente à televisão na hora em que o erro está sendo apresentado. E daí aprender errado. E ela vai aprender errado, exatamente. Então eu prefiro deixar o certo aqui e a gente discutir o porquê. Então tá. Certo. Bom, a morte dele foi uma grande perda. Quando houver a ou uma antes, deve-se usar o perda, que é o que nós chamamos de substantivo. Então, substantivo é o nome da coisa em si. Então, ele faleceu, ele morreu, foi uma perda muito grande. O Brasil, por exemplo, perdeu o futebol, né, do Paraguai. Foi. A perda do jogo foi traumática. A perda do jogo. Certo. Então, sempre que usar o a antes, ou uma, é perda que se fala, uma substantivo. Perda, a morte foi uma perda. A morte foi uma perda, a perda do jogo, as perdas toda a vida. E quando for verbo, quer dizer, quando indicar a ação, aí é perca, não perca a paciência comigo. Então, o perca é quando você traz uma hipótese, um desejo. Quando você traz um desejo, poxa, eu gostaria de que você não perdesse a paciência. Eu quero que você não perca a paciência. Porque é do verbo perder. Porque é o verbo perder, no exatamente. Carro, no caso, o carro deu perca. O que você colocaria antes desse? O carro. O carro, ocorreu o que no carro? Uma perda. Então, se é é perda. Uma perda, porque daí, entendi. A perda do automóvel foi total. Ocorreu uma perda total no automóvel. Total. Porque é verbo. Desculpa, é substantivo. Substantivo. O verbo indica uma ação. Então, eu espero que o carro não perca o controle. Porque aí é a ação de perder.
Certo? Quando for substantivo, ou seja, quando houver o uma, quando houver o a, aí é perda. Aliás, o perca, Caetano Veloso cantou. É Caetano Veloso mesmo? O Não, quê? isso. Não se perca de mim, não se perca de mim, não desapareça. É Caetano Veloso? Caetano Veloso, se eu não me engano. Eu não sei, hein, prof. Tô na dúvida aí. Não é Caetano Tom Jobim, não? Não, Tom Jobim. Não, Tom Bom, Jobim o não é- professor entender português, É, né? é. De música, não. É vai. Caetano Veloso, é Caetano Veloso. Certo. Então, quando for Uma ou a Uma antes, ou a perda. perda. Quando for ação, quando for o verbo, perca. Ok. Próxima tela, produção. Coloque aí o que nós temos agora. A próxima tela, nós temos o seguinte. Esses dias, ouvindo rádio, ouvi que um cidadão disse que o Brasil tem mais ou menos 200 milhões de pessoas. Mas... 200 milhões de é, pessoas? Por é. que ele falou assim? Porque ele errou. Porque... Simples assim, porque ele errou, tá, gente? Ponto, acabou. Errou. Não, ele não errou, ele não errou. Ele usou a tava forma inadequadamente. inadequada. Na verdade, não é uma forma inadequada, porque existe tanto 200 quanto 200. E qual que é a 200 diferença? pessoas, 200 homens, 200 mulheres. A questão aqui é a seguinte. Bom, 200 milhões de pessoas, o que importa é esta palavrinha que o aqui milhão. está. Exatamente. Milhão é masculino ou feminino? Milhão? Senão seria Se não é- milhoa, né? Exatamente. Milhoa é feminino, milhão é masculino. Milhão é masculino. Então você diz 1 milhão. 1 milhão. Então não importa quantos milhões sejam, É tudo sempre masculino. será masculino. Então. Não importa o que vem à frente. Então é inadequado dizer 2 milhões de pessoas, 200 milhões de pessoas. Sempre no masculino, quando se referir à palavra milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, sempre no masculino. Nunca 1 milhão de Nunca pessoas. 1 milhão de pessoas, porque o numeral corresponde ao milhão. O milhão é que nós chamamos de numeral coletivo. O milhão significa 1000 vezes 1000. Certo. Então é um numeral coletivo e é masculino. Agora, uma coisa que eu não escrevi aí, porque na hora em que eu Lá bolei vem a essas frases, pegadinha, gente. eu não havia pensado nisso, mas uma coisa interessante. Eu deveria ter colocado até. O quê? Tirar o H e colocar um I. Tirar o H e colocar aqui. o I? 200 milhões. Milhões? 1 milhão, tirar o H e colocar um I. E pode isso? Pode. Ah, não. Pode nada. Tá inventando. Sério? Eu vou pegar o dicionário ali. Vou pegar. Milhão? Milhão ou milhão? Sério, prof? Bilhão ou bilhão? Diz uma coisa. Bilhão? Quem tem um Que milhão, coisa estranha. quem tem R$1 milhão na poupança é o quê? Milionário. Como é que é? Milionário. Com I, não é? É. Então, tá aí o I. Não é milionário. Não é milionário com LH. Tá aí o I, É você viu? verdade. Milionário, porque a palavra pode ser também milhão. Nossa, isso. Achei o máximo esse. Certo? Então, usou Tá. a palavra milhão, seja no singular ou no plural, sempre o numeral é masculino. E esse aqui? Bom, isso aqui então é o seguinte, aí como falamos sobre o coletivo milhão, seria interessante também falar sobre a concordância do verbo. Sempre que usar 1 milhão e à frente surgir 1 milhão do quê? Milhão de alguma coisa? Milhão de alguma coisa, essa coisa sempre vai estar no plural, certo? Certo. 1 milhão de reais, 1 milhão de pessoas. 1 milhão de real não pode. 1 milhão de real não pode. Certo. Então, sempre vai haver uma palavra no plural, certo? Muito bem. O verbo que vier à frente desse conjunto, tanto pode concordar com milhão, que é singular, quanto com a palavra que vem à frente, no caso aqui, pessoas, plural. Então, 1 milhão de pessoas mora na região, ou 1 milhão de pessoas moram na Porque eu região. posso concordar ou com as pessoas Ou com 1 milhão. ou com 1 milhão. Exatamente. Quem é que mora aqui? 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão mora e são as pessoas, então pessoas moram... Quem moram? As pessoas. Tá? Isso não acontece só com 1 milhão, não. Acontece com qualquer palavra coletiva. Por Entendi. exemplo, quando você usa bando, Bando. bando é um coletivo. É um bando de pessoas. Então tá, um bando de pessoas mora aqui, um bando de pessoas moram aqui. Tanto faz. Os dois estão adequados. Os dois estão adequados. Adoro. Prof, obrigada, viu? Eu que agradeço a Mas essa do oportunidade. milhão aqui é nova, hein? Milhão, não é nova, não. Nunca tinha ouvido falar. Essa sempre existiu. Sempre existiu? Sempre. Acho que eu faltei essa aula, então. Tá? Obrigada, Mas é que é uma viu, coisa tão prof? simples, a gente nem fala em sala de aula sobre isso. É? Mas existe. Obrigada, prof. Eu vou começar a adoro. trazer o dicionário aqui, ó, abrir. Pra ó, provar. tá aqui, ó. Pra provar quando eu falar, o professor tá inventando. Eu falo com carinho, mas não tá não, ele entende das coisas. Beijo. Obrigado, prof. Até a Obrigadão. próxima.